Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, paz e misericórdia, feliz Páscoa. Estamos no segundo domingo da Páscoa, um tempo de muita alegria, de muita festa. A vida venceu a morte, aleluia. Jesus ressuscitou e está vivo, está no meio de nós. No Evangelho nós podemos perceber esta realidade novamente. O Evangelho afirma: Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Esta palavra Jesus repete por 3 vezes, confirmando a paz no coração dos discípulos. E envia sobre eles e sobre nós o Espírito Santo. E ao enviar o Espírito Santo, nos sela, nos marca com uma marca indelével para sempre, para que nós possamos realizar a missão que recebemos do Senhor e também para que tenhamos a vida eterna. Acontece que naquele momento Tomé não estava presente. E ele não estava naquele momento, mas 8 dias depois, aquele mesmo lugar, reunidos em casa, e desta vez Tomé estava lá. As portas fechadas, e Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse novamente: a paz esteja convosco. A paz é um sinal claro da presença de Deus em nosso coração. A paz é um sinal verdadeiro da presença de Jesus ressuscitado. E a paz pressupõe o perdão. Por isso, ao enviar o Espírito Santo sobre os apóstolos, Jesus diz: a quem perdoados os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Porque a paz é fruto do perdão. Não é possível construir a paz sem o perdão. E aqui Tomé recebe esta paz e um convite de Jesus: ponha o teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não seja incrédulo, mas fiel. E então Tomé responde ao Senhor com uma exclamação que todos nós pronunciamos em cada missa: meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Aqui o evangelista afirma que Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos e esses não estão escritos. Significa que nem tudo que Jesus fez está na palavra escrita, mas na tradição oral da igreja, que é depositário fiel, da fé. Meu irmão, minha irmã, ouvindo este evangelho, deixar o nosso coração acolher esta palavra e possamos fazer essa experiência de Tomé. Se em algum momento nós duvidamos da ressurreição de Jesus, que hoje nós possamos dizer para o Senhor: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que Deus nos dê a sua bênção, a sua graça, pois Ele está vivo no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia 23 de abril, segundo domingo da Páscoa. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos,
Se eu não puser o dedo na marca dos seus pregos, e não puser a mão do seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. E Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. E Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.